Cidade de Coimbra, jogo Académico Futebol Clube do Porto, ainda em tempo de intervalo, muita chuva também sobre a cidade de Coimbra e sobre este estádio em particular, deixar o relevado em condições difíceis para duas das melhores equipas do campeonato. Uma primeira parte muito musculada, muito batalhada, que teve no seguimento de um lance de bola parada, um arremesso lateral, teve aí origem o único golo da primeira metade, quando parecia que o jogo iria para descanso com 0-0, eis que Silvestre Varela, com uma notável execução, tirou um coelho da cartola, dando assim vantagem ao Futebol Clube do Porto. Aproveita-se este período de descanso para tentar com que a água possa escoar ali um pouco melhor no relevado do estádio Cidade de Coimbra. Aproveita-se também para reforçar as marcações das linhas, mas não irá de facto alterar-se muito este estado de coisas relativamente aos problemas com que os jogadores de ambos os conjuntos irão ter de continuar a lidar no decorrer da segunda parte. Para já, o Porto vai conseguindo naquilo que é mais importante, em vésperas do clássico frente ao Benfica, conseguiu sair por cima desta autêntica batalha à chuva frente à Académica, vence por 1-0. Estamos ainda no período de intervalo, sem que as equipas tenham regressado ao relevado. Temos então mais uma pausa para fazer nesta transmissão Sport TV do Académica Futebol Clube do Porto. Mais um pouquinho e já estamos de regresso. O Futebol Clube do Porto vence a Académica por 1-0 no estádio Cidade de Coimbra. Pedro Henriques, a chuva agora por estas imagens parece que deu algumas tréguas, mas no que concerne ao jogo temos o golo de Varela a desequilibrar este duelo. Sim, é verdade, muita dificuldade dos jogadores se adaptarem às muito difíceis condições do terreno, alguns a fazerem-no mais rapidamente, e o Porto a retirar a vantagem naquela que é a melhor solução para este tipo de terreno. Bolas paradas, lançamentos, cantos, livres, tudo vale para chegar perto da baliza do adversário. Foi mais eficaz o Porto, teve muito poucas situações. A Académica parece-me que na primeira parte se adaptou um pouco melhor, devido também ao posicionamento mais adiantado da defesa do Porto, em que mais vezes foi solicitado nas costas, mas o que vale é o resultado. O Porto está a ganhar. E agora na segunda parte vamos ver se não chover mais. Certamente que este campo, como eu já referi, é um campo mais duro e que portanto aguenta mais o pisar dos jogadores, né, com tanta água. Portanto eu espero que as condições do campo não piorem para vermos um pouco mais de futebol, sendo que é muito difícil jogar nestas condições, mas as equipas o que têm a fazer, e dá-me a ideia que agora para a segunda parte o Porto poderá tirar a vantagem que a Académica tirou na primeira, ou seja, a defesa da Académica vai subir um pouco mais para arriscar para ganhar, o Porto irá recolher também para não ser surpreendido tantas vezes nas costas, e tem mais espaço na defesa da Académica de Coimbra para meter nas costas para o Varela ou para o Hulk, tendo aqui a especial atenção também, parece-me que o Vilas Boas terá que o fazer mais cedo ou mais tarde, em relação ao cartão amarelo do Moutinho. Se tivesse um árbitro um pouco mais aflito em termos de cartões, poderia ter dado um segundo amarelo que me parecia exagerado, claramente, mas a verdade é que a bola bateu no braço. Com este tipo de condições pode acontecer com alguma frequência uma falta, um deslizar do jogador e vir ao adversário, e é um lance aparatoso. Portanto, alguns cuidados a ter extra, fundamentalmente para quem já tem amarelo. Continuamos à espera que as equipas de Académica e Futebol Clube do Porto regressem para o início da segunda parte. Vamos fazer uma última pausa publicitária, não sem antes revermos de um outro ângulo o excelente golo que Silvestre Varela marcou esta noite. É já o seu quinto golo neste campeonato. 1-0 para o Porto. Quando voltarmos é para o recomeço do jogo. Silvestre Varela, o homem da noite para já na cidade dos estudantes, marcou um excelente golo, o golo que vai colocando a equipa de André Vilas Boas a vencer a Académica por 1-0. Golo que esta noite ainda não marcou, ele que lidera destacado a tabela dos artilheiros desta Liga Zone Sagres 2010-2011. Já temos as equipas de volta ao terreno de jogo, que foi alvo
de muita atenção para tentar minimizar os estragos que a chuva tem provocado. Duarte Gomes vai apitar para o início da segunda parte. Volta a jogar-se então este Académica 0, Futebol Clube do Porto 1, sem alterações nas equipas, para além daquela que André Vilas-Boas foi obrigado a fazer ainda no primeiro tempo, quando Fernando saiu lesionado e entrou para o lugar do médio brasileiro o médio colombiano Freddy Guarín. Já agora dizer que os suplentes da Académica para este jogo são Ricardo Amoreirinha, Pape Pessot, Diogo Gomes, também Júnior Paraíba, Éder e Amaury Bischoff. Os suplentes do Porto são Beto Otamendi, Emílio Rafael, Ruben Miquel, Rodrigues e Walter. Também o era Guarín, mas Guarín já passou para dentro do relevado em virtude dessa lesão de Fernando na primeira parte. Lançamento para o romeno Cristian Saponaro. Corte de Diogo Melo. O Porto viu o Benfica aproximar-se. Benfica que arrancou com esta jornada 9. Equipas separadas para já por 4 pontos a uma semana do clássico do Dragão entre Benfica e Porto, entre Porto e Benfica. Mas o Porto, se conseguir vencer a Académica, irá ficar novamente com 7 pontos de vantagem sobre o rival da Luz. É para já esse o grande objetivo dos Dragões. Claramente. O Porto, se consegue receber o Benfica com a vantagem de 7 pontos, tem dois caminhos. Ou ganha e dá uma machadada no campeonato, ou se empata, fica tudo ainda confortável para o Porto, perdendo, e tudo depende do resultado de hoje. Eventualmente, se o Porto ganhar, claramente fica a jogar não de cadeirinha, mas com um conforto grande ainda. Diogo Melo, bola para Sogu, seria para Sogu, um pouco mais longa, e permite que Elton pudesse antecipar-se ao avançado senegalês da Académica. Um corredor central, pode haver uma zona ou outra com mais água, mas normalmente é onde a bola vai deslizar mais naturalmente. Aqui nos corredores, fundamentalmente deste lado, que estamos a ver mais próximo da câmara, será o que está em pior estado. Mais um lançamento longo para o ataque da Académica e para Miguel Fidalgo. Pedro Costa. Maicon. Berger. Varela. Jorge Costa pedia ali pressão, mas com calma por parte dos seus homens. O Hulk muito bem para Falcao. Falcao tenta fazer o cruzamento, a bola fica presa, cruza agora e corte. Quando o Hulk já se preparava para cabecear para o golo, o corte providencial de Hélder Cabral. É muito bem jogado, o passe é magnífico, o passe do Hulk. Ali o Falcao hesita um pouco a perceber a trajetória da bola, tenta o cruzamento primeiro e depois lê muito bem, mas o defesa foi muito eficaz. O Hélder Cabral esteve sempre muito perto do Hulk, isso é meio caminho andado para depois ou ganhar a bola ou pelo menos estorvá-lo, e ele cortou muito bem. Eze. Saponaro. Hulk. Pedro Costa. Sogu. E agora bate ali muito longo o Sogu. Este não é um jogo bom, não é um jogo bom, entre aspas, para jogadores muito rápidos. Temos visto com muito mais dificuldade. O Sogu também, no campo normal, aqui era meio caminho andado, o Saponaro ficaria a vê-lo, mas a verdade é que nem todos os jogos podem ser assim, e este jogo favorece normalmente os defesas que têm de defrontar jogadores muito rápidos, porque podem emendar ou recuperar o terreno com as trajetórias que a bola vai tomando diferentes. Maicon. Bola a sair junto ao banco do Futebol Clube do Porto, onde André Vilas-Boas vai dando as suas indicações. Dois dos treinadores mais jovens deste campeonato estão frente a frente nesta partida. André Vilas-Boas, 33 anos,
ex-académica, ex-técnico da Académica, e Jorge Costa, 39 anos, o antigo capitão do Futebol Clube do Porto. Na temporada passada fez um campeonato tranquilo à frente dos algarvios do Olhanense, que substituiu André Vilas-Boas no comando técnico da Académica. Hulk e Hélder Cabral. Saponaro não inventa. Bem, faz muito bem. Tanto a defesa do Porto, aqueles que têm arriscado um pouco mais, tem sido o Rolando, e eventualmente aqui e ali o Álvaro Pereira. O Saponaro e o Maicon têm jogado de forma prática e sempre bem. Rolando a fazer o mesmo que tinha feito há pouco o seu colega de equipa. Foi de um lançamento dali, daquela zona, que nasceu o golo do Porto a 2 minutos do intervalo. João Moutinho, o único jogador que viu cartão amarelo no decorrer da primeira metade. Varela transporta a bola. Varela. Álvaro Pereira. Berger. Intervenção do austríaco, central da Académica. Álvaro Pereira. Ainda ao desvio de cabeça de Falcao. Guarín. Hulk e Orlando. Orlando, que é o outro defesa central da Académica. Depois o remate do médio colombiano Freddy Guarín. Falcao tem outra característica que podemos ver no lance do gol, em que o Berger corta a bola, mas a bola ainda é disputada e bate ainda no Falcao e sobra para o Varela. Aqui novamente ele disputa, normalmente o defesa ganha, mas ele acaba por tocar sempre na bola. É muito importante num jogo destes que o avançado não se limite a disputar as bolas que vão redondinhas, digamos assim, para eles, mas também estorvar sempre o corte, digamos assim, do defesa, porque o mau corte pode criar uma situação de gol, como já aconteceu neste jogo, e portanto é fundamental que os avançados tenham um espírito de sacrifício para ir a todas. Hélder Cabral. Rolando. Saponaro. Diogo Melo. Varela, desviando para Álvaro Pereira. Orlando. Pedro Costa. De cabeça, a interseção de Álvaro Pereira. Este mais um bom pormenor também de Diogo Melo. Já não é o primeiro neste jogo, por parte deste centrocampista brasileiro, que veio do Portimonense para a Académica no início da época. Berger. Vai sempre dividido, é sempre apertado. Portanto, a defesa nunca está muito à vontade para despachar bem, tem que despachar logo ali para perto e com isso ganha o Porto. É fundamental, tanto de um lado como do outro. De um lado Académico igual, o Fidalgo é um jogador menos batalhador, parece-me a mim, que o Falcao, de nível diferente, evidentemente, mas é muito importante para as suas equipas que o façam mais vezes. Álvaro Pereira. O Porto volta a ensaiar um lance idêntico àquele que deu o golo aos 43 minutos, na sequência de um arremesso lateral longo para a grande área da Académica. Álvaro Pereira. Berger e Canto. É difícil. Aqui vai aqui mais um exemplo daquilo que eu referi anteriormente, ou seja, na primeira parte em relação ao lance do Hulk, que ganha à frente do defesa e volta para trás. Aqui o Álvaro, um cruzamento que à partida não daria nada, mas com as difíceis condições de um campo, vimos a dificuldade que o Berger teve em cortar a bola para que ela não passasse por baixo do pé. Canto de Hulk, cabeceamento de Falcao. A bola a ser travada, mas aí está mais um lance
de bola parada que podia ter feito outra vez a diferença. Bem marcado, demasiada liberdade parece-me a mim dada ao Falcão, não lhe retirando o mérito evidentemente, mas depois a bola parece-me que placou ali em alguém e acaba por não tomar o caminho da baliza. Portanto, a Académica tem que arriscar um pouco mais, alterar de alguma forma as suas ideias para este jogo, porque o Porto está tranquilo, não é um jogo sereno para nenhuma equipa, porque a qualquer momento pode surgir um gol do nada, mas ainda assim a Académica penso que deverá ter que acelerar um pouco mais ou colocar mais gente para provocar o erro mais vezes na defesa do Porto, fundamentalmente. 10 minutos da segunda parte, lança a bola Pedro Costa, devolve Diogo Melo, Guarín, Berger, Falcao. Não dominou Hulk, seguiu para Diogo Melo, protege perante Moutinho, mas acaba por ser desarmado por Freddy Guarín. Freddy Guarín apostava na desmarcação de Hulk. A ideia era boa, mas o Hulk tinha feito um movimento de ruptura, mas mais aberto para o lado esquerdo do campo, e depois a bola acaba por circular na melhor zona do campo, que é a zona central onde a bola consegue rolar, não travando a distância a que o Hulk estava, tornava quase impossível chegar ao lance. Se bem que para ele, às vezes o impossível torna-se fácil de resolver, mas de facto era uma distância estava muito atrasada. Radamel Falcao, tal como Hulk bisou no último jogo do campeonato, na goleada por 5-1 frente à União de Leiria. Fora de jogo tirado a Sogu. É um jogador fantástico, pela qualidade que tem, os golos que faz, os lances de cabeça com o pé, as movimentações brilhantes que vai fazendo durante todo o jogo, e depois o que trabalha na frente e o trabalho que dá a pressionar e a ir a todas as bolas é de facto uma mais-valia, quer em termos ofensivos, quer em termos defensivos também. Um bom exemplo para todos os avançados. Moutinho, decidido, João Moutinho, liberta para Varela, centro de Varela, ainda deu a chance a Falcao para fazer a emenda. Muito bem jogado pelo João, novamente na melhor zona do campo, a conduzir, bom passo para o Varela, cruzamento, lá está como eu referia anteriormente, e volto a insistir com a situação do Hulk entre os defesas e o guarda-redes, porque é onde se torna dificílimo, e depois ali a bola, o defesa não consegue chegar à bola, e o Falcao novamente bem posicionado, desta vez ao segundo posto, mas tem ali a tentativa de corte do defesa que lhe tira um pouco a visão e é difícil emendar a finalização naquela altura, mas o que conta é a bela jogada do Porto. Eze está a arriscar um bocadinho, já não é a quarta ou quinta vez que bate a bola fora da área, tem que ter algum cuidado. Varela, bem jogado, difícil mas bem jogado, empurrado por Hugo Moraes. Um jogador como a potência que o Varela tem, não é estas condições do campo que o vão derrubar, assim ela rola para ficar à sua frente. Mas dá-me ideia que ali o jogador Académico acaba por cortar a bola, mas evidentemente houve ali toques antes no Varela e o árbitro acaba por assinalar bem a falta. Guarín. O Guarín entrou discreto, mas tem sido rigoroso num aspecto, é ficar ali bem no posicionamento à frente dos seus defesas para uma zona fundamental nestas condições do campo que eu referi anteriormente. Está ali sempre pronto para a segunda bola, não desposicionar muito dali. O jogo aparentemente está tranquilo, mas não está resolvido e, portanto, mais uma vez, lá vai o PZ. Lionel. Ainda conseguiu passar por Bellucci, que dobra Bellucci, feita pelo seu companheiro Freddy Guarín. O Porto tem essa vantagem, tem os jogadores mais fortes fisicamente. Além de outras coisas, tem o Guarín, tem o Varela, o Hugo, são jogadores muito poderosos neste tipo de condições, no contacto normalmente ganham.
Skolke. Porto que só tem um empate neste campeonato, tem 7 vitórias, um empate e ainda nenhuma derrota. O único empate que registou foi num jogo fora de casa, foi na 7ª jornada da competição em Guimarães, frente ao Vitória Legal, empate a uma bola. Agora com esta saída, em teoria, também um pouco mais difícil a Coimbra, perante uma Académica que está a realizar um excelente início de campeonato. Estamos com 1 hora de jogo, continua a valer esse golo de Varela, que surgiu aos 43 minutos, e o Porto vai mantendo a dianteira no resultado. É de facto um registro notável, o arranque do Porto, a partir do momento em que os jogos começaram a valer, e a forma como a equipa joga, muito bem. Quando tem a bola, transita com 3, 4, 5 jogadores para o ataque, com uma sede de golo impressionante, bem na agressividade, melhorou os níveis de agressividade em relação à época passada. É normal também, tem um pouco a ver com a filosofia do treinador, e é uma pena que este jogo não tenha permitido que as duas equipas, boas equipas, refiro novamente, que não tenham podido. Não é um bom exemplo da forma como costumam jogar. O Clube do Porto, que em 15 partidas oficiais esta época venceu 14 e não tem nenhuma derrota, só tem esse empate que foi para o campeonato em Guimarães, frente ao Vitória de Guimarães. Uma Académica que nos jogos para o campeonato, no seu estádio, tem 3 vitórias e um empate, ainda não perdeu, está a perder frente ao Porto, mas das equipas que já visitaram Coimbra para este campeonato, só o Olhanense, logo na segunda jornada, é que conseguiu pontuar, arrancou uma igualdade a uma bola. Depois já aqui perderam a Naval por 3-0, Vitória de Guimarães por 3-1 e também o Nacional da Madeira na jornada anterior, que perdeu por 2-1. Falcao. A ideia era boa, mas o jogador que fez o passe é o que costuma estar naquela zona, portanto, mas a tabela aérea, digamos assim, entre o Moutinho e o Falcão é muito bem jogada. Moutinho, Bellucci tem estado muito bem também. Saponaro, aquele pedaço do relvado completamente dominado por camisolas azuis e brancas. Na medida que o Jorge vai ter que fazer alguma coisa. A equipa está caída, não consegue chegar à baliza do Porto, que está confortável, e aquilo que se pede ao treinador é que retire o conforto ao adversário, ou pelo menos que tente. Não quer dizer que não possa chegar ao golo, mas é mais difícil se não conseguir se aproximar nem assim da área do Porto, dificilmente fará um golo. Portanto, não é fácil fazê-lo, mas terá que alterar alguma coisa, ele já terá percebido, senão começa a tornar-se depois um pouco tarde para reagir às adversidades que o Porto tem incutido à Académica. Fundamentalmente nesta segunda parte se esperava uma reação da Académica, mas que não está a acontecer ainda. Maicon. Académica que chegou a estar mais confortável neste jogo, como disseste no início, perante as adversidades, quer as do relvado, do estado do relvado, quer também, obviamente, as adversidades inerentes à equipa, a uma equipa como a do Futebol Clube do Porto, mas que nesta fase em que lá está precisa também de reagir, e o resultado não lhe sendo favorável, não está a conseguir. Já estava o jogo parado, veio de posição irregular. Ainda houve, creio que um puxão em Sogu. Mas ele, tal como há pouco, veio, pelo menos foi essa a indicação do árbitro, veio de posição irregular, portanto o agarrão não conta. Está distraído, não é a primeira vez. Bola tocada por Hugo Moraes. A verdade é que a Académica na primeira parte, fundamentalmente até ao gol do Porto, era a equipa mais perigosa. Muito bem tirado, arriscou muito o Elton. O Elton ficava a meio caminho, porque já não chegava lá. Se o Álvaro não tem um corte tão preciso, tão certeiro, o Elton estaria em maus lençóis. Evidentemente, com o relevado nestas condições, é difícil fazer golos. Mas novamente Álvaro Pereira.
Pedro Costa. Quem chega primeiro é Berger. Tem sido um duelo interessante. O Berger com o Falcao vão chegar os dois ao fim completamente de rastro, digamos assim. Finta de Moutinho. Passe comprido de Moutinho. Hulk pode marcar. Hulk, a bola sai desenquadrada com a baliza que estava desguarnecida já perante aquela saída também de Pezé. Pezé precipitou-se, ficou a contar que a bola deslizasse mais rápido, mas não pode arriscar. É fácil falar quem está fora, mas a verdade é que cometeu um erro, acabou por forçar o Hulk à finalização, mas o Hulk não costuma falhar muitas vezes, felizmente para a Académica falhou. E vemos nesta segunda parte o Porto com mais possibilidades, digamos assim, de explorar as costas da Académica. A defesa do Porto não está tão subida, não tem necessidade de o fazer, nem dá para pressionar muito, porque os jogadores, como eu também já referi, não conseguem controlar a bola e ler o jogo para servir bem os colegas. Portanto, a ideia do Porto não subir tanto a sua defesa e tentar chamar a defesa da Académica para mais perto do meio campo, para depois meter nas costas para o Hulk, para o Varela ou para o Falcao e poderem, a partir do momento em que a bola cai nas costas do defesa, é meio caminho andado para um lance perigoso. Porto que já teve nesta segunda parte pelo menos 3 situações para poder fazer o 2-0. Um cruzamento de Falcao para o Hulk, que motivou uma intervenção preciosa de Helder Cabral. Depois também um cruzamento do Varela para o Falcao a tirar a bola para fora. E agora esta última oportunidade com Hulk a rematar ao lado, quando tinha boas condições também para poder fazer gol. Isto que agora o Varela é aquilo que o Porto precisava e parece-me que o segurar ou ganhar o jogo para o seu lado tem um pouco a ver com isto. O Varela ocupar posições mais interiores no campo para fazer ali, ajudar os médios do Porto, porque eram por vezes batidos pelos adversários e conseguiam galgar metros e servir os colegas. Daí estas situações em que a Académica, não que tenha criado mais situações de gol que o Porto na primeira parte, mas alguns lances de frição perto da área do Porto. Portanto, o Varela fechando um pouco mais, o Hulk ajuda menos propenso a defender, até porque é um jogador que resolve muito na frente, portanto tem que ser poupado. Mas é fundamental que o Varela e o Hulk, quando puder, venham dentro para povoar mais aquela zona. Lionel. Jorge Costa vai mexer. Tem que o fazer já. Parece-me a mim até, é sempre, volto a dizer, porque para não ser mal interpretado, é sempre mais fácil decidir para quem não é treinador. Os treinadores é que correm os riscos, mas parece-me que aos 70 minutos era previsível que a Académica não estava bem no jogo desde os primeiros 5 minutos dessa segunda parte, mas o Jorge ainda deu oportunidade aos que lá estão, ele conhece-os melhor que ninguém, de tentar que um lance fortuito pudesse criar uma situação. Como não consegue criar, há que não esperar sempre pela sorte e mexer, baralhar o jogo para pelo menos tirar o conforto ao Porto. Vai entrar um avançado, Éder, entretanto Bellucci não, volta a dizer, fez uma maldade ao jogador da Académica. Os jogadores normalmente com estas condições já não esperam este tipo de dribles, portanto, como perdem o hábito, acabam por facilitar um bocadinho. Mas ele tem feito isto de forma brilhante, o picar a bola. Bem, faz aqui 2 maldades ao mesmo jogador. Passou mesmo uma bola rente à cabeça do Diogo Valente, né? E depois outra vez a finta para o outro lado. Estes lances da direita a ficar logo ali no chão, 2 vezes. Mas muito bem, o lance brilhante. Moutinho abrindo para Varela, encara Pedro Costa, o defesa direito da Académica. Não ganha ali uma falta porque o Varela é forte e quer ganhar sempre as bolas todas. Se é um pouco mais malandro, digamos assim, de costas para a baliza, o jogo controlado, aquela pancada era o suficiente para ele cair e ganhar uma falta e mais um lance perigoso para o Porto. E vamos ter a primeira substituição na Académica. Já tínhamos visto que o número 21, o avançado Éder, era o jogador que ia entrar. Vemos agora que o jogador que sai na formação de Jorge Costa é Lionel. Aquela que era a novidade na equipa de Jorge Costa, comparativamente ao 11 da Académica, que tem sido um 11 praticamente inalterável nos últimos jogos. Atenção a Falcao, por alto! Falcao com esta chance para alargar a vantagem do Porto. É mais uma da equipa de André Vilas-Boas na segunda parte. O Berger é muito mais lento que o Falcao. Não é a primeira vez que o Falcao lhe ganha metros.
fiquei na altura, no momento inicial, com a ideia que ainda haveria um desvio, mas provavelmente foi um erro. Sogo. Académica agora irá, penso eu, o Éder é um jogador muito poderoso, irá colocar-se ali na frente, talvez com apenas 2 médios, quase um 4-2-4 com a posse de bola. Ganha bem ali a falta, mete o físico e ele faz o seu papel. Diogo Melo e Hugo Moraes, os tais 2 médios na equipa de Jorge Costa, e depois Diogo Valente, Sogu, Miguel Fidalgo e agora também Éder. 4 unidades de características claras. Hugo Moraes para Elton. Joga o Porto agora com 2 avançados também, Falcao e o Hulk, com o Moutinho logo ali mais perto, uma espécie de losango, porque o Otamendi parece-me que fica ali tipo tipo trinco. Procurando André Vilas-Boas que o Porto fique ainda mais consistente, sem que isso possa significar que o Porto passe a defender mais, e até podemos lembrar-nos, embora um jogo disputado em condições completamente diferentes destes, mas também do jogo na Turquia para a Liga dos Campeões recentemente, frente ao Besiktas, onde o Porto teve de lidar com uma situação de inferioridade numérica e onde o André Vilas-Boas, a dada altura, o Hulk para poder fazer valer a sua enorme velocidade no contragolpe. Foi buscar também, creio que ao banco nessa altura, o Otamendi para reforçar a zona recuada devido à expulsão que tinha acontecido. E o Porto não só acabou por vencer, como acabou por dilatar o resultado e com uma exibição muito convincente, golear o Besiktas em Istambul por 3-0. O Hulk pede penalti. E aponta Duarte Gomes para a marca de grande penalidade. Sem ver a repetição, não concordo, a bola bate no braço. O árbitro assistente terá dado a confirmação ao Duarte Gomes pelo intercomunicador que havia mesmo motivo para falta na área. O árbitro mantém o critério, mas depois é chamado pelo assistente, porque a bola também me parece, e aqui lá está, o problema é o critério. A bola, eu não sei se ele abre o braço ou não. É diferente, é um lance diferente, mas acho que o árbitro ia manter o critério, mas a partir do momento em que o seu auxiliar não tem o braço, não está na direção do corpo, desvia a trajetória da bola, que não prosseguiria se não bate no braço, mas isto é tudo teoria, o árbitro não tem este tempo a decidir e parece-me que ele iria manter o critério. É muito mais dividida também, em termos de opiniões, neste tipo de... Sim, não há... Isto depende da cor clubística. Isto depende da cor clubística. Os adeptos da Académica ou os que não são do Porto irão dizer que não é, e o contrário também se verifica. Portanto, aqui prevalece o critério do árbitro. Eu aceito os dois, quer neste lance, quer no lance do Porto. Não é a situação mais descarada por parte da ação do Hélder Cabral, mas há o corte da trajetória da bola com o braço. Moutinho vai poder fazer o 2-0 e atira ao poste. João Moutinho ao poste e depois a recarga de Falcao para fora. Aos 74 minutos o Porto podia ter ganho ainda mais tranquilidade no resultado. Moutinho quis colocar bastante a bola, enganou de facto PZ, que se atirou para o outro lado, mas acertou João Moutinho no ferro. Dir-se-ia que é demasiadamente bem marcado, porque acaba por atirar, acontece. O penalti é bem executado, não consegue meter a bola dentro da baliza, que é o fundamental. Isto pode dar um ano e meio extra Académica se o Porto fragilizar um pouco. Não me parece, pelo aquilo que tenho acompanhado a equipa do Porto, que isso possa acontecer. Agora, referindo às alterações que os treinadores fizeram, parecem bem ajustadas. O Jorge a arriscar primeiro e o Vilas-Boas a corrigir bem também depois.
Muito longe o remate de Hulk. Mas não vai haver, em relação ainda ao lance do penal, não vai haver nunca consenso. Portanto, o que haveria a fazer era, como em outras modalidades, sempre que a bola bate na mão, ou se marca sempre, porque esta história do involuntário vai sempre criar confusão. Nós temos sempre que ir numa ordem progressiva para tentarmos, pelo menos, ser minimamente coerentes na análise a este tipo de jogadas, vendo aqueles fatores que podem levar o árbitro e que devem até levar o árbitro, segundo as leis do jogo, a decidir-se por marcar ou não marcar uma falta, como a tal distância entre o jogador que faz o cruzamento ou o remate, o jogador que faz o corte com a mão, com o braço, a tal situação de que já falamos aqui, e tivemos um lance na primeira parte comentado também nesse sentido, de ter ou não ter o braço, como se diz agora, também a causar uma maior volumetria, o braço junto ao corpo, numa posição normal, ou um braço esticado ou não, uma atitude que se perceba também mais deliberada de um jogador, possivelmente infrator, ou então de um instante meramente casual em que a bola ressalta inadvertidamente na mão ou no braço, sem que o jogador, apesar de ter o braço um pouco mais distante do tronco, possa ter feito qualquer ação e qualquer movimento do braço ou da mão ao encontro da bola. Portanto, são tudo fatores que, por aquilo que vemos, apesar de tudo, por aquilo que lemos, por aquilo que ouvimos até dos especialistas da arbitragem, motivam a que por vezes aconteçam opiniões divergentes, num e noutro sentido. Sejam especialistas de arbitragem ou não, adeptos. Era preciso, neste como noutro tipo de jogadas, definir um critério, e toda a gente utilizar a mesma bitola, para que depois não pudesse haver muitas queixas, como vemos sobretudo no nosso futebol. Sim, mas iam haver na mesma, e não nos podemos preocupar muito com as queixas, porque desde que a equipa não... Quem vai à frente normalmente queixa-se menos do que quem vai atrás. E aqui são lances completamente diferentes, e aquilo que referiste muito bem. Para já, o lance primeiro, que é sobre o Maicon, é em cima dele, o braço está em frente do corpo, portanto a bola, se não batesse no braço, bateria no peito. Mas isto são teorias, porque o que interessa é o critério do árbitro, e aqui temos, se aceitam as regras são estas. Ele não marcou, seguiu um critério. Aqui é diferente, é um lance, um cruzamento mais afastado do que o lance do Maicon. O braço não está na direção do corpo, está caído, mas está ao lado. Mas ainda assim, acho que o árbitro poderia, e era isso que acho que deveria fazer, até para manter um critério mais ou menos uniforme, porque ele também não consegue ler isto tudo no instante, não marcar. Mas a partir do momento em que o auxiliar assinala, não me parece que sim, e por um lado até fico satisfeito que a bola não tenha entrado, para evitar confusões. Hulk. Muito bem jogado. Bellucci, sai-lhe mal aquela conclusão. Sai mal, mas grande mérito do Orlando. Parece-me que ele vai com tudo, e ali tem duas possibilidades. Ou o Bellucci consegue ter uma visão ampla do lance e dá um pequeno toque, ou é penalti, ou fica com a baliza à sua mercê, ou então estorvou muito a ação do Bellucci, que, volta a frisar, tem feito uma bela partida. Já vimos que Jorge Costa efetuou a segunda substituição, retirando Diogo Valente e colocando em campo o médio ofensivo Júnior Paraíba. A partir do momento em que a Académica não consegue levar a bola até perto da área, deixa de fazer sentido um jogador como o Diogo Valente. É um jogador de cruzamento, bom cruzamento, e refrescado, porque é muito desgastante. Já estamos com bastante tempo de jogo decorrido, e começa a fazer diferença toda a concentração extra que os jogadores têm que ter, o bater a bola sempre em força, a tração muito difícil com travagens e escorregadelas muito frequentes, e portanto é normal que os jogadores estejam já muito desgastados. A seguir, no Porto, vai entrar Cristian Rodrigues. Guarim. Ainda pensou Diogo Melo que Eduardo Gomes pudesse apitar uma eventual falta. Vai apitar aqui o árbitro, não apita porque dá a lei da vantagem. Guarim ainda segue com a bola, ganha algum espaço, tenta o cruzamento contra Berger. Segunda oportunidade para Guarim. Berger com muita dificuldade, quer com o Falcão, mesmo com o Guarim, que não é um jogador veloz, perde sempre em velocidade, tem outras qualidades. E ali bem o árbitro, era uma falta do Pedro Costa, perdeu para o Hulk, tentou ganhar no lance individual, é arriscado com o Hulk, mas deixar jogar muito bem.
O Porto continua a vencer por 1-0, graças ao golo de Silvestre Varela, que já foi substituído, mas aquele penalti desperdiçado por João Moutinho vai mantendo o suspense na partida para os últimos agora 10 minutos. Aqui, se não viu o amarelo há pouco, e parece-me que deveria ter visto há pouco, apesar de ter deixado de prosseguir o lance, é um lance talvez antigo. Este vai com o braço no ar, corta a bola com a mão, nada a dizer. Mais pela sucessão, porque fez há pouco uma falta também grosseira a agarrar o Hulk, já sem qualquer intenção de jogar a bola. Mas pronto, prefiro sempre que o árbitro dê cartões a menos do que dê cartões a mais. Fico mais satisfeito por ele errar ao não dar cartões. Um dos mais recentes Dragões de Ouro, Radamel Falcao, também Hulk a receber o prémio na recente gala do Porto. Falcao, o avançado colombiano, a ser substituído aos 81 minutos, derradeira alteração feita por André Vilas-Boas entre o uruguaio Cristiano Rodrigues. É um jogador, de facto, não me canso de o elogiar, é um jogador brilhante em todos os aspectos. E mais uma grande contratação do Porto e mais um substituto à altura. E esta tem sido a grande vantagem do Porto, é ter vários titulares, vários números 12, digamos assim, em que jogadores diferentes, mas também um jogador viril, bom tecnicamente, remata bem, faz golos e fez muita falta ao Porto a época passada, o Rodrigues. E os jogadores entram sempre com espírito para ajudar. Isso é mérito do treinador. Nem todos os treinadores conseguem ter os suplentes, digamos assim, com garra e ganas de ajudar a equipa. Isso é mérito. Nem todos conseguem e o Vilas-Boas tem conseguido. As alterações do Jorge não resultaram. Mérito para o Porto, para o seu treinador, corrigiu bem ali o Otamendi. Não se tem dado por ele, mas tem limpo todos os lances que chegam perto de si. É um jogador também muito bom. Sempre que tem jogado bem. Agora ali a ser batido, mas é um jogador de qualidade, discreto, e corrigiu muito bem e acabou por não se notar a tal surpresa que o Jorge queria fazer. Berger perde para o Hulk, ainda vai na bola fazer o corte. Álvaro Pereira, 19 ataques para a Académica, 34 para o Futebol Clube do Porto. O Porto adaptou-se melhor na segunda fase do jogo, digamos assim. A partir do momento em que faz o golo é um tónico fantástico quase sempre. Há equipas que se amadrontam e recuam, o Porto não. Ganhou tranquilidade, a Académica deixou de criar perigo junto da baliza do Porto. Há muito tempo que não me lembro de ver o Elton a intervir no jogo. A bola estava fora, indicação do árbitro confirmando também o arremesso lateral. Álvaro Pereira, Berger, Hugo Moraes, Guarín, pontapeou contra Júnior Paraíba. Tentar bem o posicionamento do Guarín mais perto do Álvaro, este tipo de lances, ou do Otamendi ou dos próprios centrais. Este tipo de lance é ganho normalmente pelo defesa, mas aqueles 3, 4 metros ali à frente é importante que a bola seja ganha novamente, porque é ali que depois ou é tentado o remate à baliza ou servir um colega já perto da área. Bellucci, Rodrigues para Moutinho, já se livrou de Diogo Melo. Cristiano Rodrigues com Hélder Cabral. Hulk deixava para Rodrigues, mas vem o Diogo Melo fazer a parede. Era muito bem jogado, a procura da tabela na zona melhor do campo, mas o Diogo tem estado muito bem também. Durante todo o jogo, não tem sido por ele que o Porto se tem superiorizado na partida. Disfarçando a tal ausência importante na Académica de Nuno Coelho. Qual o jogador de praia continua a brindar-nos com estes lances fantásticos.
Moutinho ganha a bola de forma limpa. João Moutinho escolheu o pior sítio. Ele não é um jogador com um pé esquerdo forte e com uma aceleração forte ali, com uma parede daquelas à frente, mas a verdade é que eventualmente não teria muitas soluções. Há ali 2 jogadores do Porto, mas estariam bem tapados, daí o João ter tentado arriscar. Na expectativa de algo melhor ainda na sequência daquele lance, André Vilas-Boas suspirando pelo segundo golo do Porto, que não surge apesar do domínio da equipa portista nesta segunda metade, tendo inclusivamente já esbanjado uma grande penalidade. O Porto nesta segunda parte justifica plenamente a vitória, que pode não, ainda faltam muitos 5 minutos com este campo, ainda pode acontecer muita coisa, mas até agora, por aquilo que tem feito, pela forma como aniquilou as chegadas da Académica à sua área, é de facto, tem sido a melhor equipa em campo e é que melhor se adaptou no cômputo geral, no maior período de tempo do jogo. Saponaro, Bellucci, Hulk e Orlando. Aí vai Hulk, aí vem Hélder Cabral. A dobra é muito bem feita. Na bola é a sinalética de Duarte Gomes. Dá-me ideia, não fico com a certeza, mas fiquei com essa. É na bola. É na bola e no pé, mas lá está. Aceito perfeitamente e acho que jogando a bola, depois vira o Hulk, mas corta a bola primeiro, aceito perfeitamente. Acho que o árbitro tem estado bem. Mais a mais com estas condições, só dois cartões amarelos parece-me a mim, parece que é uma boa arbitragem. Um cartão amarelo para o Moutinho e outro para o Hélder Cabral na sequência do lance da grande penalidade favorável ao Porto. Há a tal questão do... Aqui neste lance já fico com mais dúvidas, porque há quem defenda que se a bola ficar jogável, digamos assim, e a bola ficou ali, ficaria ainda à mercê, tal como aconteceu no jogo de ontem do Benfica, mas é muito difícil. E a verdade é que os adeptos e não só, os dirigentes, os treinadores fazem disto, eu também fiz na altura, portanto sei perfeitamente aquilo que eles sentem, mas a verdade é que é muito difícil para o árbitro analisar isto tudo numa fração de segundo. Papesso entrou para o lugar de Pedro Costa, derradeira alteração na Académica, com esta chamada ao jogo para os instantes finais do médio senegalês, saída do jogador que estava a atuar como defesa direito. Bem o árbitro agora. Fiquei ainda com a ideia que tinham chocado mais ou menos os dois, mas não. Rodrigues, quando vê que vai perder em velocidade, faz ali uma meia obstrução, digamos assim. O remate foi de Diogo Melo. Tem estado muito bem. O Maicon, com a ajuda do Otamendi, o Rolando também deixou de ter aquela tendência de tentar sair a jogar como ele gosta, e a partir daí muitos problemas que o Porto, eventualmente alguns que tinham surgido por algumas perdas de bola, deixaram de acontecer. Isso é fundamental neste jogo. Estas bolas batidas para dentro da área acabam por ser decisivas, como foi no gol do Porto. André Vilas-Boas espera ser feliz neste regresso a Coimbra, agora como adversário da Académica. A Académica que tem apenas 2 derrotas na prova e ambas em jogos fora. O Porto pode ser a primeira equipa a derrotar esta temporada Académica em Coimbra. Este pode ser, isto é natural, a equipa do Porto começar a recuar e não pressionar tanto na frente, ou seja, ganhou vantagem a recuar um pouco a defesa, mas não para perto da área. Mas isto é também provocado para a Académica, que coloca agora 4, 5 jogadores e depois obriga os jogadores do Porto a vir, e o Rodrigues tem que se sacrificar um pouco mais na frente, a tentar pressionar os centrais da Académica para não os deixar bater a bola tão longa, para tão perto da área, porque qualquer ressalto é uma situação de gol para a Académica. Diogo Melo para já vai encostando ali à direita após a saída de Pedro Costa. É ele quem tem estado a fazer estes arremessos laterais, e o senegalês Papesso estar no meio campo. Jogo parado. É uma falta, mas dá-me a ideia que há também depois um fora de jogo, mas o árbitro dá livre para a Académica. Sim, viraram o jogo ao contrário, isso não tenho dúvida nenhuma. Houve ali um erro de posicionamento e viraram o jogador. Depois há um jogador da Académica fora de jogo, mas o árbitro já tinha interrompido, e um livre perigosíssimo. O amarelo é para o Maicon.
Falta clara, não há nenhuma dúvida que o Maicon chega tarde. E desnecessariamente, mas os jogadores dentro do campo não têm a leitura fácil que nós temos cá fora. Ele tenta ganhar o lance, a partir do momento em que toma a decisão de atacar a bola, não dá para parar. O colega acaba por haver ali um desvio, um jogador do Porto encosta no Sugu, o desvio acabaria por ser infrutífero porque o jogador estaria fora de jogo, mas o jogador não consegue ver isto durante o lance. E agora temos já a entrada para o período de descontos, que é de 3 minutos, este livre muito perigoso para a Académica, favorável à Académica. Vemos por este gráfico que aquela barreira do Porto ainda não está à distância regulamentar, aos 9 metros e 15. Também com homens da Académica metidos lá na confusão, o árbitro Duarte Gomes a tentar recolocar essa tal ordem, mandando para já a barreira portista mais para trás. Ali é meio gol porque os jogadores da Académica estão a tentar tapar o Elton. Portanto, se a bola passar bem por cima da barreira, e já não estou a falar de buracos que possam eventualmente surgir, e o árbitro também não pode permitir empurrões. Hugo Moraes no remate à trave, acerta em cheio na trave, ainda a Académica a poder marcar e a bola sai para fora. Fantástico. Primeiro Hugo Moraes na cobrança do livre e depois Sogo, o Porto pelo que dominou nesta segunda parte, a fazer por merecer a sorte agora inacreditável quase que teve neste período de descontos, nesta situação. Brilhante, muito bem marcado, nem com asas o Elton lá ia. A verdade é que pronto, lá está a Académica sem criar situações, acaba por num erro defensivo, digamos assim, um lance muito perigoso, um lance de gol, e foi feliz o Elton e o Porto, porque com um gol da Académica dificilmente lá iria em termos de vitória, e portanto a Académica poderia ter tentado, mas o Porto também não permitiu criar mais situações destas de dúvida e de atraso em relação à entrada dos defesas, mas estiveram quase sempre muito bem os jogadores do Porto em termos defensivos fundamentalmente. Júnior Paraíba. E agora os jogadores do Porto não vão deixar que o jogo role durante algum tempo, que é normal. Há um desgaste enorme, o Porto tem também jogos a meio da semana, depois há o Clássico, e portanto, depois deste susto, os jogadores querem ver a bola o menos tempo possível dentro do campo. Porto que recebe na quinta-feira o Besiktas em mais um jogo da Liga Europa e não da Liga dos Campeões. Há pouco lá atrás, quando falava de outro jogo contra o Besiktas, falei da Liga dos Campeões, obviamente da Liga Europa, a prova europeia onde o Porto está inserido esta temporada. E depois no próximo domingo, deste domingo a 8, teremos então esse Futebol Clube do Porto Benfica, e tudo indica que as equipas vão avançar para o Clássico, os dois primeiros classificados separados mesmo por 7 pontos. O Benfica ganhou esta sexta-feira, o Porto está quase a confirmar a vitória em Coimbra, apesar da imensa fortuna que teve há pouco naquele lance que podia ter ditado o empate para a Académica, quando o Hugo Moraes atirou à barra na sequência de um livre direto. A Académica tem mais uma falta a seu favor e será mesmo o canto do cisne nesta partida, de tal modo que até o guarda-redes Pezé vai até lá à frente para tentar ajudar. Livre para a Académica, bola fica nos homens do Porto, ainda Pezé. A bola fica presa e agora é falta para o Porto. Aí não há mais jogo, fica um jogador do Porto no chão. Este tempo extra, digamos assim, em relação aos minutos de compensação, terá a ver com o tempo que demoraram a marcar o livre, devido aos problemas que há sempre de fazer barreira e dos avançados que empurram a barreira, e parece-me que tentou o PZ, mas o lance foi mostrado muito longe, mas parece-me que ele ficou com a bola presa no meio das pernas. É sempre perigoso para o jogador porque pode ser pisado e pontapeado, e os árbitros preferem, e acho que é isso que vem no regulamento, bola presa, a marcar falta. Não há tempo para mais. Duarte Gomes encerra esta partida. 0 para a Académica, 1 para o Futebol Clube do Porto. Único golo do encontro, marcado aos 43 minutos por Silvestre Varela. É um regresso feliz, sem dúvida, de André Vilas Boas a Coimbra, também uma cidade onde o técnico agora do Porto foi feliz
ao serviço da Académica. 1-0 o resultado final. Porto e Benfica distanciam-se ainda mais nos dois primeiros lugares do campeonato, uma vez que o Braga já tinha perdido antes deste encontro e a Académica também a perder. As duas equipas continuam separadas, no entanto, por 7 pontos. O Porto tem agora 25, o Benfica, com a vitória de ontem, tem 18 e na próxima jornada os dois primeiros da Liga Outsiders vão encontrar-se nesse mega clássico do Estádio do Dragão. Para já, a final de festa em Coimbra, festa para os azuis e brancos com este triunfo. Só agora a Académica por 1-0. Varela assinou um grande golo ainda na primeira parte. É tudo, até uma próxima oportunidade.